Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 10 de abril de 2025. Pessoal, chegando aqui com o nosso gráfico semanal. Pessoal, entrou muita volatilidade no mercado ontem novamente, sempre naquele contexto externo dessas movimentações internacionais em relação às tarifas, enfim. E ontem a gente estava até com o mercado um pouco. Estava volátil, mas estava um pouco mais equilibrado em relação aos dias anteriores. Mas, porém, durante a tarde houve um anúncio aí que acabou mexendo muito com o preço, né? E aí a gente vai conseguir observar o que agora graficamente, a gente olhando o semanal, né, que a gente vê que ele respeitou a região de 76,4%. Ó, a gente consegue observar que ele tocou aqui nessa região, ou seja, uma das últimas retrações que a gente considera aqui, e basicamente voltou, né, para o meio das outras retrações aqui, se a gente considerar o fechamento, tá? Ele fechou aqui, ó, acima das 50%. Então ele foi, fez a retração oposta, isso tudo num dia só, tá? E depois foi lá e tocou lá em cima, tá? 38,2. A gente vai conseguir ver um pouco melhor de repente aqui no diário. Ó, olha esse candle diário de ontem, ó. Um candle muito grande, né? Com uma amplitude de 7.400 pontos em um único dia, né? Um movimento muito grande, muito atípico, certo? É, é óbvio que ele acabou engolfando os candles anteriores, ó, o 68 engolfa o 67, engolfa o 66, engolfa o 65, e ele basicamente é muito interessante que ele volta basicamente para aquela região que ele estava ali, ó, antes de começar essas questões de notícias, de tarifas, enfim, ele vai lá testar a mesma região. É óbvio que depois ele sentiu um pouco, ele subiu forte, depois não conseguiu se manter ali naquela região. Ele cedeu um pouco no preço, porque ele saiu daqui de baixo e foi até o topo. Então ele acabou que cedeu um pouco depois, mas a gente agora, assim, graficamente falando, fica muito complexo a gente tentar imaginar o que pode acontecer no dia de hoje, né? Até mesmo porque pode ainda haver volatilidade, pode entrar volatilidade, a gente sabe que qualquer tipo de fala ou qualquer tipo de movimentação internacional pode causar, né, uma nova movimentação intensa aqui não é só no índice, mas isso é contexto internacional mesmo, tá, pessoal? O que me chama bastante atenção é que fazendo uma retração oposta desse fundo que ele deixou até o topo, ó, ele tocou exatamente no 61,8%. Isso chama muita atenção, tá, pessoal? Que é uma região de venda, seria uma região de venda da retração oposta. E aí você pode observar que ele tocou, ó, e já cedeu bastante, ou seja, como se ele tivesse sentido de fato essa região de venda, e aí entrou o vendedor atuando aqui nesta região, tá? Então agora, o que, que eu observaria? A gente trazer essa retração para o dia de ontem mesmo aqui, ó, né? Uma vez que ele sentiu um pouco a região, aí agora, o que, que eu faria, ó? Eu observaria uma retração oposta
É que é muito complexo, né? Eu vou pegar no tempo menor pra gente entender, pra ficar mais claro, tá? Mas eu vou olhar uma outra coisa agora com vocês, ó. Olhando aqui para os 60 minutos, ah, a nossa retração tá aqui, ó. Eu vou tirar a retração do semanal para não ficar muito confuso, tá? Ó, a gente vai pegar essa retração de ontem. Então ele foi, buscou aquele topo. Olha que movimento, né, gente? Olha o tamanho desse candle de 60 minutos. Coisa impressionante. Um candle de 6.160 pontos em um único candle. Mas esse não precisou de uma hora para andar tudo isso, não. Foi um movimento muito rápido, muito atípico. Não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de estar presente no momento que aconteceu essa movimentação. Então, foi uma coisa bem atípica mesmo. Tá? Nunca havia presenciado algo desse tipo. Ó, o que eu vou chamar a atenção agora é que o ponto que ele bateu ali na máxima de ontem, ele obviamente sentiu uma região de médias, né? Ó, tem ó, médias de 200 períodos, média de 72 períodos dos 60. Tem aquela região de bipolaridade que eu marquei aqui com vocês, ó. Então ele foi lá buscar essa região de bipolaridade. Não, obviamente não teve força para dar continuidade dali, porque ele puxou muito forte, né? Muito forte. E agora ele fez uma correção na região de 38,2 em relação ao movimento daquele dia de ontem. Então, pode ser que ele se segure por aí, tá? E aí queira dar uma continuidade no dia de hoje, né? Só para ele chegar nesse topo aqui são 2.500 pontos aproximadamente. Então, uma coisa bem absurda, assim. Um movimento de um dia, seria muito interessante ele fechar aqui, nessa região, né? E já ficaria próximo dessa próxima região de bipolaridade, para ele depois, de repente, construir um movimento ascendente, assim, tá? E aí buscar novamente a continuidade daquele movimento que ele vinha entregando de alta, que estava um movimento bonito, estava bem bacana o movimento do nosso índice, né? Uma pena que essas questões externas eram uma atrapalhada. Também vejo uma possibilidade de querer continuar corrigindo um pouco mais. Então, de repente, ele chegar até na região aqui de 50%, visitando as médias de 9 ou de 17 períodos, e aí aqui nos 50%, de repente, ele se segurar de fato, tá? Eu entendo que aqui onde ele está é uma região que ele poderia já se segurar, uma vez que a gente tem essa região de bipolaridade aqui também, ó, né? Ó, a gente pegar os candles preenchidos, tudo. Aqui só pavio, depois aqui só pavio para cima. Então, uma região de bipolaridade. Então, eu entendo que aqui é uma região interessante para ele já se segurar, tá? Já se segurar por aqui, nessa região. Mas eu não descartaria um pouquinho mais de correção para depois, aí sim, ele de repente conseguir ter mais força e aí começar a vir trabalhando o preço, né, de forma ascendente até conseguir chegar no topo e aí depois romper esse topo e dar continuidade, tá? Eu tô vendo isso daí, mas assim, pessoal, temos que tomar muito cuidado porque como a volatilidade está muito alta, a gente não tem como mensurar como é que vai ser esse mercado hoje de novo, tá? Então, após essa puxada, olha aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, foi um candle de 15 minutos que puxou 6.160 pontos, uma coisa assim muito fora da realidade, né, pessoal? Aqui, ó, depois que ele fez aquela puxada, ele armou essa consolidaçãozinha no 15 aqui e por aqui ficou. Eu não descartaria dele ficar um pouco de lado hoje também, porque uma vez que houve esse movimento tão grande, de repente o preço fica aqui e esse de lado que a gente fala, ó, é um range aqui de 1.500 pontos. É ponto, né? Dá para fazer muita coisa com 1.500 pontos de range, tá? Mas, observando uma possibilidade de saída aqui, se ele de fato conseguir sair dessa região aqui, ou seja, ele marcou estopinho, fez esse fundinho, segurar por aqui, aí ele começa a se estruturar para buscar 100% e o 161.8 que dá exatamente no topo que ele deixou. Então vejo bem pertinente a possibilidade dele buscar se segurando nas médias. Então, enquanto segurar nas médias de 9 do 15 minutos, acredito que ele tente movimentos ascendentes, tá? Uma vez que ele perca, né, essa região aqui, aí eu acredito mais que ele possa de fato ou buscar um 50, ou de repente até um 618,
né, de correção aqui para depois, então aí sim dar continuidade, tá? Então não descartaria essa movimentação para baixo também. Não acho que ele volta mais para o fundo, tá, pessoal? Eu acredito que ele se segure por aqui no máximo no 618 e vá fazendo os movimentos para depois reverter e aí sim ir buscar o topo novamente, tá? Então, na minha visão é isso. Tomem cuidado hoje, possivelmente um dia de alta volatilidade também, tá? Tenham cuidado nos trades, fazendo aquele disclaimer, né? Não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.